Oremos, irmãos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua bênção, pelos teus cuidados. Obrigado por estarmos reunidos na tua presença para louvarmos e adorarmos o teu nome. Obrigado pelo privilégio que temos de ter a liberdade de cultuar ao Senhor. Que todos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos louvores, os nossos cânticos, sejam, ó Deus, dedicados exclusivamente ao Senhor, como honra e glória a ti, ó Pai. Obrigado, a Deus, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Obrigado pelo teu amor, pelos teus cuidados. E dá-nos, ó Deus, esse tempo agora, desta reunião que estamos realizando, que seja dado exclusivamente ao Senhor. Que todos os nossos corações, as nossas mentes estejam ligadas, ó Deus, neste ato de culto ao Senhor. Que possamos, ó Deus, dedicar este culto exclusivamente a ti. Obrigado, a Deus, pelas tuas bênçãos, e em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu vou ler essa passagem até o verso 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que anjos anelam perscrutar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e possamos, então, adorar ao Senhor. Vamos fazer uma oração, então, de adoração ao Senhor. E eu quero convidar o nosso irmão, o Antônio Pinheiro, que possa nos dirigir a Deus uma oração de adoração ao Senhor. Querido Santo e amado Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por estarmos aqui diante da Tua presença na Tua casa, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos elevar os nossos corações diante de Ti, sabendo que Tu és um Deus grande, um Deus precioso, maravilhoso, amoroso, Senhor. Porque por meio do Teu grande amor é que somos salvos, Senhor, por meio da cruz de Cristo. Por isso Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, nesta hora. Porque Tu és um Deus que sempre estás presente, Senhor. Apesar de que muitos andam afastados de Ti, nós que somos servos Teus e conhecemos a Tua palavra, Senhor, andamos conforme a Tua palavra nos manda, Pai. Por isso Te exaltamos e Te glorificamos neste momento, Senhor. Porque Tu és um Deus digno de toda honra e de toda glória, Senhor. E neste momento Te louvamos e Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Em o nome de Jesus é que o fazemos. Amém. Neste momento nós vamos ter um momento de louvor ao Senhor com cânticos. Eu quero convidar os irmãos aqui da igreja presente que fiquem em pé assim que iniciar ali a projeção. Eu convido os irmãos que estão em casa também, se possível, fiquem em pé, né? Louve com fervor, louve com todo o seu coração. Não só faça parte ouvindo, né? Mas cante também, né? Essa é uma grande oportunidade. Você que tem vergonha, né? Ou tem uma limitação para cantar, você está em casa sozinho, agora ninguém vai ouvir você cantando, né? A sua voz, como a minha, fora de sintonia, né? Mas não perca essa oportunidade, louva a Deus com todo o seu coração. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, tudo que neles há, o adorarão e confessarão
Ele é o Senhor. Todos os gêmeos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os gêmeos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Creio que boa parte não vai entender o que eu vou falar, mas muitos vão entender. O primeiro cântico me lembrou o acampamento do seu Atclime. Logo quando eu cheguei na igreja, né? Pode sentar, irmãos, por favor. Quero convidar a todos a ver a sua Bíblia em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, a partir do verso 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Possamos neste momento colocar os nossos corações diante desse Deus que nos perdoa, diante desse Deus que nos renova a cada dia e pela sua misericórdia tem nos perdoado e por amor a nós ele tem nos purificado. Esse Deus que é santo, santo, santo. Vamos ficar alguns instantes em silêncio
nos colocando diante do Deus dos nossos corações, os nossos pecados, e após alguns instantes eu vou pedir para o irmão quebrar esse silêncio e fazer essa oração de confissão de pecados. Oremos. Vou pedir para a nossa irmã Cleusa Felipe nos dirija a Deus esta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo nome de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor amado, e viemos, ó Deus amado, te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor amado. O Senhor que nos conhece sabe quanto pecamos, ó Deus. Por isso, Senhor, viemos te pedir em nome de Jesus, ó Deus. E desde já te agradecemos, porque nós sabemos que só o Senhor é que pode nos perdoar. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Louvar ao Senhor com o cântico 11, será projetado também. Mais uma vez eu convido os irmãos a se colocar de pé e louvar ao Senhor com este cântico. Fazer uma oração de gratidão pela salvação e para que andemos em santidade nesses tempos de tribulação. Para esta oração, quero convidar a nossa irmã Fabiana, que nos dirija a Deus esta oração de gratidão pela nossa salvação e pela santidade nesses tempos de tribulação. Senhor, bendito em tua
presentes na tua casa, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos primeiro para te louvarmos, Senhor, pela tua grandeza, pela sua infinita bondade sobre nós, que não somos merecedores de nada, meu Pai. A sua infinita bondade que nos acolhe, que nos orienta e que tem cuidado de nós em tempos tão difíceis e atribulados, meu Pai. Que a presença do teu Espírito, meu Senhor, venha nos conduzir sempre na tua presença, na tua palavra, para que possamos sempre ter temor, meu Senhor, e obediência, meu Senhor. Lembrando que a tua vontade é que prevalece sobre as nossas vidas, a sua vontade que prevalece sobre todos nós, e não a nossa. E assim, Senhor, te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Antes de passar a palavra ao pastor Fernando, que ministrará a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe e dê a instrução vinda do Senhor. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, tanto os que estão em culto presencial, quanto aos que estão no trabalho virtual. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós e que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 21, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Queria pedir ao presbítero Carlinhos, José Carlos, que faça essa oração para que Deus nos abençoe por meio da ministração da palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos participando de um culto ao Senhor, culto de louvor, ó Pai, culto onde nós podemos, ó Pai, te glorificar, ó Senhor, e dizer que somente o Senhor é santo, ó Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Ó Pai, a sua palavra foi exposta a Deus, ó Pai, e que essa palavra, ó Deus, a ser ministrada através do reverendo Fernando, ó Pai, possa atingir os nossos corações. Para isso, ó Deus, nós pedimos que o seu Santo Espírito possa estar trabalhando nos corações de cada um que está participando, ó Pai, deste culto. Sim, que os nossos corações sejam sensíveis, ó Deus, à tua palavra e que nós possamos entendê-la, ó Deus, e colocá-la em prática para a tua honra, glória e louvor. Usa o vosso servo, ó Deus, reverendo Fernando, como boca do Senhor, ó Deus, para que essa palavra possa chegar com poder em nós. E nós, ó Pai, no nosso dia a dia, possamos colocá-la em prática para honrar e glorificar, ó Deus, ao Senhor, ó Deus. Fica conosco no decorrer desse culto, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento em que nós voltamos aos trabalhos presenciais, eu tentei falar e trabalhar com a igreja temas relacionados à firmeza com Deus em tempos de pandemia. E hoje, de uma forma geral, mas também não menos importante, nós como servos de Deus temos que mostrar o nosso crescimento diante das provações e nós temos que ver como nós estamos vivendo em tempos de lutas. Toda provação, toda tribulação, todo teste que Deus nos dá tem que servir para o nosso crescimento e nós como servos de Deus temos que crescer na palavra de Deus, na graça do Senhor e darmos frutos como eleitos de Deus e como regenerados. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos ensinar que
que quando nós passarmos por uma tribulação, segunda aos Coríntios, no capítulo 1, vai nos falar que o nosso Deus é o nosso Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola na angústia, para um dia nós crescermos e sermos consoladores daqueles que precisarão de ajuda. A palavra de Deus em Tiago vai nos falar que nós temos que ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, ela vai produzir em nós algo muito importante, perseverança, para que essa perseverança realmente forme em nós um caráter de maturidade e sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vimos nessa noite, meus amados irmãos, a importância da provação na carta de Pedro. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós vamos ser contristados por várias provações, por várias lutas, mas elas têm que nos mostrar o valor da nossa fé. Como nós estamos vivendo com Deus em tempo de lutas. E apesar de nós não vermos o Senhor, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 8, mesmo não vendo Cristo, é por meio da provação que a nossa fé se torna mais valiosa do que o ouro, e é também por meio da provação que nós mostramos que amamos a Cristo de todo o nosso coração. Então, meus irmãos, seja numa tribulação, seja num tempo de pandemia, seja num tempo de teste que o Senhor está nos dando, ou disciplina para ensinar este mundo, nós, como eleitos de Deus, temos que viver de uma forma santa. Temos que procurar viver segundo a vontade soberana do Senhor. E é sobre isso que o texto da palavra do nosso Deus vai nos ensinar nesta noite. Se os irmãos olharem um pouquinho o contexto da carta, eu até chamo a atenção dos irmãos. O capítulo 1, no verso 1, vai nos falar que Pedro se denomina apóstolo do Senhor, e ele vai escrever a irmãos da dispersão, eleitos de Deus na dispersão, em alguns lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E nós vamos ver, meus irmãos, que Pedro vai classificar esses irmãos que estão dispersos, longe da sua terra, como eleitos de Deus, segundo a sua presciência, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus, e ele sauda o povo com a graça e a sua paz. Irmãos, precisamos entender muito bem o que é presciência. Alguns vão falar assim, olha, pastor, segundo o que eu entendo de presciência, alguns vão falar, né? Achando que Deus sabia sobre aqueles que iriam crer, e é por isso que ele vai eleger a pessoa para a salvação. Mas não é isso, meus irmãos. Nós entendemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não porque éramos irrepreensíveis, como diz Efésios, mas nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E essa palavra presciência, não é que Deus sabia os que iriam crer ou não, mas é que antes de o mundo ser mundo, ele já tinha o seu povo escolhido. Ele já tinha a presciência do seu povo, daquele que haveria de crer. E se você é um eleito de Deus, saiba que Deus já tinha você no coração dele para fazer de você um regenerado, para fazer de você um povo escolhido. Não foi você quem escolheu a Cristo, mas Deus quem escolheu você em Cristo para ser dele. E essa é a presciência preciosa do Senhor. Versículo 3, meus irmãos, vai nos falar de uma palavra de louvor, uma palavra em que Pedro louva a Deus pela salvação e pela glorificação, tudo que está preparado para o povo do Senhor. Olhem aí o verso 3. Bendito seja Deus e Pai, ou bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, irmãos, o nosso Deus é um Deus de muita misericórdia. E o texto vai nos falar que ele regenerou a nossa vida para uma viva esperança. Meus irmãos, nós estamos em tempos difíceis, mas Deus em Cristo nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança, meus irmãos, é uma herança incorruptível, sem mancha, imarcessível, que não enferruja ou não se corrompe, e essa herança está reservada para o povo de Deus, reservada nos céus para vós outros. E, meus irmãos, até a volta de Cristo nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, graças a Deus,
Em Cristo nós já somos salvos. Em Cristo nós já temos a salvação. Mas tem muita coisa boa por vir. E tudo isso que está separado, reservado, preparado por Deus para nós, deve nos dar forças, para que em meio às provações nós possamos confiar no Senhor. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida nesse tempo de lutas, meus irmãos? Nada deve nos separar do amor de Cristo, porque Deus nos segura e nos fortalece, mas, meus irmãos, diante de qualquer luta, né, a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparado ao peso de glória que está preparado para aqueles que são do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam, para aqueles que são seus. E isso, meus irmãos, deve nos dar forças para que nós vivamos a vida cristã em tempos de lutas. Então, meus amados, diante dessa palavra, eu não vou expor aí os versos 10 em diante, mas é em meio a esta salvação que foi pregada, anelada pelos anjos, meus irmãos, deve fazer com que nós nos fortaleçamos. E mesmo em tempo de pandemia, em tempo de lutas, provações quaisquer, que nós possamos, meus irmãos, viver para a glória de Deus. E a pergunta que fica é, como eu e você devemos viver? Como eu e você, em todos os tempos, devemos mostrar a nossa vida cristã? E é aí que Pedro vai nos dar uma lição muito importante, meus irmãos. E é por isso que nesta noite eu queria deixar o seguinte tema para nós. Viva como um eleito, ou viva como um regenerado, como alguém que recebeu a regeneração, a viva esperança por meio da ressurreição de Jesus. Então é uma pergunta muito pertinente, irmãos. É uma lição muito importante. E nós, mesmo nesse mundo tão atribulado, precisamos saber como nós, como eleitos de Deus, mesmo em meio às perseguições, em meio às lutas, podemos glorificar o nome do Senhor. Viva como um eleito, ou como um regenerado, como você preferir. E a primeira lição, meus amados irmãos, está no versículo 13. Se você quiser grifar, tem algumas ordenanças claras aí para o nosso crescimento. A primeira lição é, espere na graça. Vamos ler o verso 13? Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Até você que está aí virtualmente. Fala assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, então, sempre que você olhar essa expressão por isso, está ligada à ideia anterior, pelo fato das provações passageiras, fazerem com que a gente mostre o nosso amor pelo Senhor. Nós, como servos de Deus, temos uma herança, fomos regenerados, essa salvação faz parte do povo de Deus, e agora, por isso, cingindo o vosso entendimento, ele vai nos falar como nós devemos esperar por esta graça. Então, ele vai mostrar aí, irmãos, alguns pontos importantes. O primeiro é, cingindo o vosso entendimento. Meus amados, a palavra de Deus vai usar essa expressão cingir, né? Sobre cingir os lombos, sobre você se preparar para algo, mas também está relacionado às vestimentas. Naquele tempo, né? Hoje a gente tem uma vestimenta diferente do tempo antigo, mas se nós olharmos naquele tempo, os homens, as mulheres usavam túnicas que iam até os pés. E isso dificultava uma corrida, um trabalho, uma caminhada mais intensa. E a ideia de cingir era de você colocar algo para que você pudesse se preparar, para que você pudesse correr, para que você pudesse ter mobilidade. E a ideia de cingir era uma ideia de preparação. Sempre que você fizer algo importante, cinja a sua vestimenta. Mas aqui está sendo voltada para cingir o entendimento. Ou seja, irmãos, o nosso entendimento sempre deve estar preparado para viver uma vida com Deus. Cingindo o vosso entendimento, preparando a sua mente, preparando o seu entendimento, o texto vai falar, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Irmãos, a ideia de sobriedade também é uma ideia de vigilância, é uma ideia de alguém que está sempre atento a situações, para que ele não se perca ou não fraqueje diante das lutas, mas esteja sempre com atenção,
firme, atento, preparado para que ele possa realmente ficar firme na presença do Senhor. O sóbrio é o oposto do ébrio, irmãos. O ébrio, ele não tem vigilância. O ébrio, ele não fica atento para nada. Mas o sóbrio, ele tem essa vigilância. E nós, como servos de Deus, também temos que o ser. Quando nós, meus irmãos, nos virmos em lutas, estejamos preparados, sempre com sobriedade e esperando também inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, isso é importante nós entendermos. Nós somos salvos pela graça. Nós já recebemos essa salvação. Deus visitou o seu povo com essa bênção. Mas ainda tem muito mais por vir. Né? A palavra do Senhor vai nos dizer na primeira carta de João que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas Deus já nos mostrou grandiosamente o seu amor, mas ainda tem muita coisa para manifestar-se. E diante desta bênção, meus irmãos, nós temos que ver que a nossa vida ela não se resume no aqui e agora, mas nós aprendemos dia a dia a esperar na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos um povo com esperança. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos que olhar para essa vida não com uma leitura dos problemas apenas, mas nós temos que olhar a vida com uma perspectiva de que há muito reservado para o povo de Deus. E nós somos um povo com esperança. É interessante, meus amados, tem alguns pastores que vão usar muito essa ideia. Existem esperanças nessa vida, irmãos, que são duvidosas. Há pessoas que podem ter esperanças, vou dizer o meu caso aqui, eu tenho esperança de que meu joelho melhore, mas eu não sei se é certeza. Eu estou fazendo tratamentos, essa esperança ela é duvidosa. Né? Pode ser que com o futebol ele complique mais um pouquinho aí. Mas, meus irmãos, com certeza, quando a gente olha para a esperança da Bíblia, ela nunca é duvidosa. Ela é uma certeza plena. E nós temos que ter essa convicção a respeito da graça. Nós, pela esperança do povo de Deus, temos que esperar nessa graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós não sabemos com intensidade o que é perseguição, mas aquelas pessoas corriam risco de morte o tempo todo. E elas eram perseguidas, passavam por lutas, passavam por provações. Mas quando a gente vê um povo como esse passando por essas intensidades, eles tinham que olhar para o Senhor. E nós, meus irmãos, também estamos passando por tempos difíceis. Em que nós colocamos a nossa esperança? Como é que está o nosso coração diante das angústias dessa vida? Nós, meus irmãos, precisamos renovar essa firmeza no Senhor. Ter sobriedade. Nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Grande é o Senhor. E é por isso que nós temos que renovar essa esperança no nosso Deus. Como é que você está como escolhido do Senhor? Irmão, certamente nós temos as nossas aflições, mas nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Essa, meus irmãos, não é uma promessa vazia ou um voto qualquer para conseguir as coisas, mas é um tratamento de Deus, onde Ele cuida do meu coração e do seu, para nos fortalecer e nos dar mais que esperança em tempos difíceis. Meus irmãos, nós já temos muitas bênçãos. Conte as bênçãos, mas ainda tem muito a ser feito, ou muito que há de recebermos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, muitas coisas vão acontecer. E é por isso que nós temos que estar com os pés aqui, mas com os nossos olhos na glória. Nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. E é por isso que nós temos que olhar para o Senhor, que nunca deixou de cuidar de nós. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não canso de repetir isso. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Que a gente olhe, meus irmãos, para essa bondade do Senhor e que nós possamos esperar na graça. Mas uma outra lição, meus amados, que a palavra nos ensina, não é só sobre esperar na graça, mas em tempos de lutas, nós também temos que ser santos. Olhem o que diz
a palavra nos versos 14 e 15, irmãos. Então, se você quiser grifar aí, pode grifar o verso 16, hein? Ou o finalzinho do 15. Tornai-vos santos e também sede santos, porque eu sou santo. Olhem os versos 14 a 16, irmãos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que diz o verso 16, irmãos? Vamos ler todos juntos? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Então, uma outra ordenança, um outro imperativo que o apóstolo Pedro deixa aqui para nós, meus irmãos, na nossa caminhada, é que nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente, antes de conhecer a Jesus. Certamente, meus irmãos, nós já fizemos coisas com as quais nós nos envergonhamos, ou nos envergonhávamos, mas hoje nós não devemos mais pôr o pé nessa forma. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que nos tornar santos. E quem nos deu esse poder é o Senhor. Nós não nos tornamos santos por nós mesmos, mas Deus foi quem nos deu essa graça. Foi Deus quem nos deu essa bênção. E nós vimos nesse texto de Levítico, Deus é quem nos santifica. E, meus amados, é interessante que o texto vai nos falar que nós temos que ser santos em nosso procedimento. Agora nós estamos em novidade de vida. E porque Deus é santo, assim o seu povo é santo. Mas, meus irmãos, é interessante que esse imperativo ele não está voltado como uma ordenança apenas, mas tem algumas bênçãos por detrás, em voltas dessa passagem. Quando o texto fala sejam santos, tem muita coisa envolvida aqui. Porque o verso 14 vai nos falar, você tem que ser santo, porque agora você foi feito filho da obediência. Você agora é chamado pelo Senhor para viver como santo em seu procedimento. Foi Deus quem te deu vida, estando você morto nos seus delitos e pecados. Meus irmãos, se nós olharmos Efésios capítulo 2, a palavra vai nos dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo e nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Tem muita gente que ainda está debaixo da ira de Deus, irmãos, mas nós não. Nós agora somos chamados pelo Senhor para sermos filhos da obediência. É um privilégio. Deus nos deu essa bênção. E agora, por nós sermos filhos da obediência, nós não devemos mais, meus irmãos, nos moldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Isso é difícil. Nós lutamos ainda contra o pecado, meus irmãos. Mas agora, você não deve mais se encaixar nesse mundo. Você, como um servo de Deus, tem que fortalecer a vida com o Senhor. E se você ainda está praticando deliberadamente as paixões antigas, tem alguma coisa errada, não com a palavra, mas com aquele que faz isso, irmãos. E precisamos nos atentar muito quanto a esta questão. Eu estou com a Manu agora, meus amados, 2 anos e 5 meses. E ela tem alguns brinquedinhos que são engraçados. Tem aquele do triângulo, tem aquele da estrelinha, tem aquele do círculo, e às vezes, quando ela era menorzinha, agora ela já acerta os encaixes. Mas ela ficava assim, meio, eu vou falar o nordestino, aperreada, quando ela tentava colocar a estrelinha no triângulo. Não encaixava. Irmãos, a gente não se encaixa mais a este mundo. A palavra vai nos dizer que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer que não há compatibilidade. Tiago 4 vai nos falar, infiéis, vocês não compreendem que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus? E, meus irmãos, com certeza a palavra do Senhor está nos encorajando a realmente colocarmos a nossa vida aos pés de Cristo, para que em Cristo nós sejamos mais que vencedores em meio à nossa carne. Muitas vezes a nossa carne tenta nos afastar, mas a palavra do Senhor vai nos dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus.
E nós, meus irmãos, vemos essa bênção. Agora nós somos filhos da obediência. Agora nós não nos amoldamos, não devemos nos amoldar a essas paixões. E aí o texto vai falar no verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, irmãos, nós somos chamados por Deus. É Deus quem nos deu esse chamado. Foi Deus quem nos deu essa bênção. Aí o texto vai falar, agora que você foi chamado, acordado, abençoado por Deus, tornem-se santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E ele usa a própria palavra, irmãos, para testar a comprovação desta bênção. Seja santo, porque você também tem um Deus santo para ser adorado, para ser glorificado, para ser bendito hoje eternamente. Amém. E é interessante, irmãos, não está aqui, mas nós cantamos o hino de número 11, Trindade Santíssima. E eu aprendi ao longo do tempo, até na época do seminário, a importância da santidade de Deus, meus irmãos. Com certeza, o Senhor tem muitos atributos. Vamos ver alguns. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é tudo isso e muito mais, perfeito, eterno, justo, muitos outros, misericordioso, bom. Sim, meus irmãos. Mas olhem, lição de casa. Nenhum deles é repetido 3 vezes, senão santo, santo, santo. Mostrando, irmãos, que esse atributo, ele é algo tremendo na vida do Senhor, e muito sério. E nós precisamos colocar essa bênção na nossa vida. Às vezes nós deixamos essa contemplação, irmãos, de que nós estamos diante de um Deus santo, e a gente vive uma vida desdenhando essa bênção. E temos que tomar cuidado. E temos que realmente ver como está a nossa vida. Porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso que é santo. E não tem como nós levarmos uma vida de brincadeira com essa santidade do Senhor. Então, é interessante, meus irmãos, porque o texto repete, porque na Bíblia hebraica não tem aumentativo, João. Não tem santão, não tem amorzão, mas santo, santo, santo. A ideia é repetir, para mostrar a importância de um atributo relacionado à pessoa do Senhor. Então, meus irmãos, que nós atentemos para isso e que nós também possamos nos tornar santos no nosso procedimento. Meus amados, isso é importante. Às vezes a gente vê pessoas lá fora falando, cristão, você está perdendo a vida vivendo com Deus. Mas quem não sabe que está perdendo é Ele. A gente não perde, meus irmãos, a gente ganha. E a gente tem que ser consumido cada vez mais pela presença do Senhor para lutar contra o pecado. Estou falando isso para vocês, não estou falando para mim, para nós. E com certeza nós precisamos desta bênção, irmãos. Que nós não só esperemos na graça, mas também possamos ter uma vida santa na presença do Senhor. A palavra vai falar não só para os coríntios, mas para nós aqui, aos santos, em santificação. E meus irmãos, louvado seja Deus, porque nesse processo, Deus é o autor e consumador da nossa fé. Mas a palavra nos ensina mais, meus irmãos, como deve viver um regenerado, não só esperando na graça, não só sendo santos, mas também, irmãos, portando-se com temor. Grave essa palavra aqui, está no verso 17, mas vamos ver até o verso 21. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui vai nos mostrar algo muito importante, tanto ligado com a parte anterior quanto ao que vem em seguida.
O verso 17 vai falar assim, olha, nós invocamos a Deus como Pai. Essa é uma bênção, meus irmãos. Nós podemos chamar a Deus de Pai e ter essa relação de pai e filho, porque Deus nos faz isso em Cristo. Mas o texto vai falar assim, se você invoca, chama pelo nome de Deus, mas sabe que aquele Deus que é Pai, que sem acepção de pessoas, julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tem um hino que vai falar assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, né? Nós vamos, irmãos? Em nome de Jesus, né? E meus amados, o texto aqui quer nos mostrar que nós estamos em um tempo de peregrinação. A nossa vida não se resume só no aqui e agora. Tem muito mais esperando para o povo de Deus. Mas o texto vai nos falar que nós temos um Deus que é Pai. E Ele, meus irmãos, Ele não é só um Pai amoroso, mas Ele também é um Pai justo, que está tratando e julgando as obras de cada um, inclusive do povo do Senhor. É interessante, meus amados, nós entendermos isso, que a ideia aqui de julgar as obras, ela não está relacionada ao juízo final. Não é essa a ideia. O povo de Deus, ele não precisa temer a ideia do juízo final, porque nós temos a salvação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, quando a gente erra, nós podemos experimentar consequências aqui ou não? Sim ou não? Com certeza. E nós precisamos estar atentos quanto a essas coisas. A gente pode olhar para o texto de Romanos, meus irmãos, que nos fala da longanimidade de Deus, que nos ajuda a conduzir ao arrependimento. Mas mesmo assim, o texto aqui está nos falando da importância, irmãos, de nós termos cuidado e termos um temor diante do Senhor, para que as consequências do pecado que a gente comete não afetem a nossa vida e a nossa caminhada. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E com certeza podem haver consequências hoje. É o que o texto está nos falando aqui. Se nós olharmos, meus amados irmãos, a história vai nos ensinar. Eu vou pegar um exemplo do Antigo Testamento, mas ele é muito importante. A história de Davi, meus amados. Quando ele relaxou, perdeu a ideia do temor do Senhor, e ele se tornou um adúltero, um assassino, e aí na história de Natã ele percebeu a besteira que ele fez, ele recupera, mas meus irmãos, como a espada não se afastou da sua casa? Como a espada não se afastou da sua casa? E a gente não deve brincar com Deus, meus irmãos, e temos que portar a nossa vida, ter um comportamento com temor na presença do Senhor. Louvado seja Deus que Davi se arrependeu. E louvado seja Deus, meus irmãos, que a paciência do Senhor também nos conduz ao arrependimento. Mas só colaborando com essa passagem, irmãos. Hebreus 12 é para a disciplina que perseverais. Se Deus permite uma dificuldade por meio da disciplina para tratar o nosso coração, é para que você volte e saiba que você é um filho amado, e é por isso que o texto fala, fortaleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, porque é hora de se firmar com o Senhor e de não viver pecando. Deus, meus irmãos, nos disciplina e nos trata porque Ele nos ama. Se Ele não fizesse isso e não fosse um Pai justo, Ele trataria você como um bastardo. É a ideia de Hebreus 12 mesmo, tá? Hebreus do versículo 4 em diante. E é por isso, irmãos, que Deus precisa tratar o nosso coração para que você não se perca. Mas saiba da ideia que nós estamos diante de um Deus santo, amor, mas que é justo. E que por isso, meus irmãos, nós precisamos ter um comportamento com reverência, com firmeza, com temor durante esse tempo da peregrinação. Mas é interessante, irmãos, que não é só isso que deve nos levar ao temor, não. Mas o que me arrepia mais é o versículo 18, viu? Se a gente olhar, não tem texto melhor, tão lindo, que não deixe de nos levar à presença do Senhor do que este, irmãos. Olhem aí o verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Meus irmãos, existem heranças que não são tão boas assim, né? E com certeza o pecado foi uma herança dos pais. Mas, meus irmãos, Dia dos Pais, que começou em Adão também, né? Mas só para a gente ter uma ideia, a gente pode olhar para esse texto e ver o seguinte, colaborando com Efésios, a gente vai ver que nós somos comprados. Colossenses vai nos falar que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós somos comprados do pecado. Mas é interessante que naquele tempo as pessoas eram compradas, os escravos eram comprados por meio de moedas. Não é? Se você for, naquele tempo, um escravo, para ele se tornar servo de um outro, o dono pagaria um preço, seja prata ou ouro. Mas onde eu quero chegar, meus irmãos, é que a moeda que a Bíblia usa para perdoar e para comprar é o sangue. No Antigo Testamento, nós entendemos o seguinte versículo: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Irmãos, no Antigo Testamento aconteceu assim. E Deus, meus irmãos, na sua infinita misericórdia, também pagou o preço do povo do Senhor com sangue. Não tem dinheiro nesse mundo, não tem ouro ou prata que poderia resgatar você do seu fútil procedimento. Não tem nada neste mundo, bilhões, dólares, euro, libra esterlina, nada que pudesse livrar você da escravidão do pecado. Mas Deus faz isso mediante o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula. Irmãos, isso deve nos fazer portar com temor e tremor na presença do Senhor. Se isso não fizer, não tem o que mais. E o texto vai nos falar mais. Olha, nós recebemos, meus irmãos, heranças ruins, legadas. O pecado foi essa herança pior. Mas, meus irmãos, é por meio do sangue de Cristo que nós temos essa liberdade. Nós temos essa bênção, que nós temos esta graça. E diante disso, meus irmãos, o texto fala mais ainda. Verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É interessante, meus amados, que o amor de Cristo nós vemos manifestado na história, mas antes do mundo ser mundo, antes da fundação do mundo, já estava nos decretos eternos de Deus de derramar o sangue do seu Filho. É bênção ou não é, irmãos? Que coisa linda! E o verso 21 vai nos falar que por meio dele nós tenhamos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Meus irmãos, olhem, o sangue, a cruz, pode ser coisa vergonhosa, mas por meio do povo de Deus, ou para o povo de Deus, é uma bênção. É algo que nós cremos, é algo que nós louvamos a Deus, e é algo que glorifica o nome do Senhor. Meus irmãos, a morte, o sangue, a ressurreição de Cristo fazem com que a nossa vida não esteja jogada neste mundo. Mas como termina aí o verso 21? De sorte que a vossa fé e esperança estejam em... Irmãos, Deus faz tudo isso. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que eu e você não fiquemos com temor das coisas, não. Mas para que a gente tenha esperança, mas para que nós tenhamos fé no Senhor, mas para que nós fiquemos cada vez mais firmes para a glória de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para uma passagem como essa e realmente ter um prisma, uma visão de que a nossa vida não está jogada nesse mundo, mas a nossa vida está nas mãos de um Deus que cuida de nós. As mãos de Deus dirigem o nosso destino. E é por isso que nós temos que louvar o nome do Senhor e ter um santo temor na presença de Deus. O nosso Pai é amoroso, mas Ele é justo. Mas Ele é tão amoroso que derramou o sangue do Filho para não ser o nosso. A graça é um favor, mas como disse 1 Coríntios capítulo 6, nós somos comprados por preço. E nunca perdermos a dimensão desta bênção preciosa, irmãos.
Então, só recapitulando, viva como um eleito, ou como um regenerado, esperando na graça, sendo santo, mas também portando-se com temor. Irmãos, como é que está o nosso coração diante dessa graça maravilhosa do nosso Deus? Às vezes nós estamos neste mundo, mas parece que há crentes que não têm esperança. Como é que está a nossa vida diante dessas tribulações que o mundo nos oferece? Irmãos, que nós cresçamos, que nós possamos olhar para o autor e consumador da fé, que a nossa fé valha mais do que o ouro. Tem muita moeda preciosa aí, irmãos, mas, segundo a palavra de Deus, nada deve valer mais do que o sangue de Cristo, mas também do que a fé do povo escolhido do Senhor. Que nós possamos mostrar isso, irmãos. Que Deus nos dê a graça de crescermos em santidade e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção do nosso Deus sobre nós. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado, ó Pai amado, por este culto que nós pudemos prestar ao Senhor, seja presencialmente, seja virtualmente. Te louvamos, ó Pai, pelo povo escolhido que está reunido aqui. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido maravilhoso, ó Deus. Não só com as bênçãos pontuais que nós enxergamos, mas muito obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e o Senhor já nos tinha no seu coração, no teu coração, segundo a tua presciência. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado também pelas bênçãos que nos cercam com a salvação e que nenhuma aprovação, ó Pai, possa nos fazer fechar os olhos diante de tão grande bênção com as quais o Senhor nos cerca. Fortalece, ó Senhor, a vida de todo o teu povo, em nome de Jesus. E que diante desta bênção, ó Pai, nos ajude a preparar o nosso entendimento, a ter uma firmeza, ou como nos diz a tua palavra, embraçando o escudo na fé, para que nenhum dardo inflamado do inimigo nos faça perder as esperanças na tua presença. E queremos, ó Pai, pedir que o Senhor nos dê tamanha graça também para vivermos como santos na presença do Senhor. Não por nós, Senhor, mas pela tua graça que já opera em nós, pela tua palavra que é acessível ao teu povo. E nos ajuda, ó Senhor, em Cristo sermos mais que vencedores contra a nossa própria carne, contra o pecado, contra o mundo. E isso não é uma teoria, mas é uma bênção já da tua palavra para nós. Louvado seja o teu nome. E, ó Deus querido, nos ajude também, ó Deus, a nos portar com temor na tua presença. Muitas vezes nós podemos perder essa dimensão, mas nos faz, ó Deus, olhar para Jesus, nos faz olhar para o Pai amoroso que tu és, nos faz também, ó Deus, olhar para a tua justiça, porque é um atributo importante do Senhor. Mas, ó Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito obrigado por Jesus Cristo, o Cordeiro sem defeito, que nos limpou do pecado e nos deu uma viva esperança. E que diante desta bênção, ó Pai, que nós possamos olhar para o Deus amoroso que tu és e olhar para esta vida, não com uma leitura só dos problemas, mas olharmos para essa vida com uma leitura de que a nossa vida é voltada com esperança na tua presença. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Fortalece a vida do teu povo, reveste-nos com o renovar da tua graça. E muito obrigado por todas as bênçãos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor.
Amém, irmãos, louvado seja Deus por esse momento precioso na presença do Senhor. Tem alguém que nos visita virtualmente, irmãos? Cleuzinha, na semana passada teve, me perdoe porque eu não ouvi, era uma amiga sua? Minha madrasta, eu estou aqui na casa dela, em Suzano. Então tá aí hoje também, né? Hoje eu estou aqui ainda. Deus abençoe muito vocês. Tchau, Maria. Saudade da senhora. Deus abençoe grandemente, Cleuzinha. Meus irmãos aqui, tem mais alguém? Creio que não, mas fica aqui o nosso abraço carinhoso a todos, que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos amados. Com certeza a saudade aperta, e é muito bom revê-los, né? E fica o nosso abraço carinhoso a todos, viu? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, aqui também presencialmente tem o José Júnior. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Já esteve conosco, está aqui pela segunda vez. Está firme com a gente. Deus abençoe sua vida. O Antônio, né? O Antônio Pinheiro, Deus abençoe, meu irmão. Está com saudades. A Ana Paula também veio, né? Deus abençoe a Ana. Muito bom tê-la com a gente. E os irmãos estão vindo, né? Não é a primeira vez, mas fica o nosso abraço carinhoso a todos, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, Miguel está bem? Graças a Deus, estamos orando por ele. Que Deus o abençoe também grandemente. Ainda faltam alguns irmãos para eu levar a ceia, meus amados, mas eu creio que essa semana vai dar tudo certo. E no próximo domingo, nós já vamos ter a ceia do Senhor novamente. Então, como o pastor Marra bem trouxe nesta manhã, que nós possamos preparar o nosso coração e fortalecermos a nossa vida, não só no momento de ceia, mas em toda a caminhada para a glória do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que nós, como servos de Deus, possamos glorificar o nome do Senhor com a nossa vida, como nos ensinou a palavra do nosso Deus nessa noite. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.